Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Usinaria aqui em São Paulo para o livro Podcast das Profissões e hoje nós vamos entrevistar o advogado Renato Salles. Tudo bem, Renato? Bom dia, Paulo. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Ótimo. Me diz uma coisa, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria saber um pouco como é que foi a sua carreira. Olha, Paulo, até minha entrada no direito foi um pouco assim, que eu posso dizer, inusitada, porque eu vinha da parte de esporte, sempre fiz muito esporte, queria fazer educação física, mas mudei ali na última hora para direito, meus pais eram servidores públicos, então queria muito aquela parte acabei querendo aquela parte do direito, entrei na faculdade com um objetivo, que era ir para a área criminal, delegado federal, essas coisas. Conheci o direito tributário na faculdade, estagiei na parte tributária e aí me encantei pela área e acabei optando por seguir na parte tributária mesmo, estudando os tributos aí do empresariado brasileiro. Que interessante. Agora eu fiquei curioso, que área você falou que gostava de esportes, o que você gostava de jogar, de praticar? Eu joguei basquete, durante 10 anos joguei basquete, joguei no Palmeiras, joguei no Mackenzie, joguei na federação aí, federado, e tinha tudo para seguir no esporte, mas aí alguma coisinha mudou ali na escolha do vestibular que eu acabei indo para direito. E hoje você ainda joga? Jogo. Hoje eu tô, como eu moro na praia, eu jogo vôlei de praia, jogo basquete ainda, quando tem oportunidade, jogo futebol, gosto muito de esporte ainda. Bom manter a vida ativa. O que é interessante para você que está nos assistindo, né? Como nós estamos falando em profissões, nem sempre a primeira escolha é a que a gente vai assumir e vai levar para a nossa vida, né? O Renato está contando aqui que ele pensou em algo e depois foi para o direito. Né? Isso acontece. Eu também, quando eu fui prestar vestibular, a única coisa que eu sabia é que eu não queria morar na cidade que eu nasci. Eu morava no interior, eu queria morar em outra cidade. Mas naquele ano eu prestei 4 cursos diferentes. Né? Então, por isso a importância, você que está nos assistindo no podcast, ou você que vai assistir depois, que você conheça as profissões, que você escute vários profissionais, porque isso vai ajudar na sua escolha. Isso vai ajudar você escolher a profissão que realmente faz sentido, né? Eu costumo dizer que é o brilho no olho, né? A gente faz o que a gente gosta, porque aí fica muito mais leve, né, Renato? É difícil você imaginar de você trabalhar em algo que você não gosta. Aquilo fica pesado, aquilo fica muito mais difícil, né? Sim, é sempre importante você conhecer. Infelizmente, o jovem brasileiro ele escolhe muito cedo a faculdade. 18 anos, ele é muito imaturo ainda para escolher uma profissão. O ideal é que ele mesmo vá procurar saber, procurar conviver. Hoje em dia tem essa oportunidade de você ter acesso a feiras de profissões, conhecer profissionais, trocar ideia, para depois definir um rumo profissional e muita gente troca no meio do caminho. Eu tive colegas na faculdade que eram engenheiros e foram para a área do direito, colegas que terminaram o curso de direito e foram para outras áreas que não advogar ou concurso público, que é muito comum. Então, sempre é tempo de mudança. Acho que a gente não pode pensar que a vida é estática. A gente pode pensar que a gente está sempre com oportunidade de mudar e melhorar. Olha que interessante, né, que o Renato está falando. Mudança. Né? Ah, não, eu entrei nesse curso, eu vou até o final. Eu não gosto. Eu sou docente, eu trabalho com educação há 30 anos. Eu sempre orientei meus alunos exatamente isso. Se você não está gostando, vai fazer o que você gosta. Porque se a gente for pensar, né, Renato, a gente trabalha muito mais do que qualquer outra coisa ao longo da nossa vida. Então tem que ser algo leve, algo gostoso. Porque aí facilita, né? E o dinheiro ele é uma consequência. Quando você trabalha com o que você gosta, que você tem brilho no olho, as coisas vão ficando muito mais leves. Ah, mas eu vou perder 2 anos, 3? Sem problema nenhum. Você tem uma vida inteira pela frente. É melhor que você comece um outro curso e faça o que você gosta do que você termine um que você não gosta e só está preocupado e vai querer terminar para dizer que chegou até o final, né? Isso faz toda a diferença, né? Com certeza. E a faculdade de Direito ela tem um grande divisor. Você percebe em sala de aula que até o 3º ano a sala está cheia. Do 3º ano para frente dá uma esvaziada, muita gente desiste, muita gente não passa do 1º ano, acaba reprovando. Então, ali na própria faculdade já tem um divisor. Eu, se for levar pelo meu exemplo, até o 2º ano da faculdade, quando eu tive civil e penal, eu tinha muita dificuldade nessas matérias. E você fala, não é para mim esse curso. E só que você insiste, você tem ali a perseverança, a resiliência, você acaba descobrindo uma área do direito que você gosta, porque na faculdade, infelizmente, a gente tem que ver de tudo. E isso é importante no final.
no decorrer da profissão. E é importante você conhecer tudo, mas todo mundo tem aquela matéria que gosta mais, que eles gostam de penal, que eles gostam de civil, família, tributário. Tem a pessoa que vai mais para a parte de ciência política, sempre tem, mas eu acho que o importante é você viver essa experiência completa e, no final, você definir o que você quer da sua vida. Poder escolher, né? E me diz uma coisa, ao longo de todos esses anos, né, de formação, quais foram os maiores desafios que você teve ao longo do curso? Olha, Paulo, acho que o maior desafio que o advogado tem é o que os professores na faculdade falam que é o 6º ano. É quando você sai da faculdade. Que você chega no mercado de trabalho e parece que tudo que você viveu na faculdade não serve para nada, você não consegue, você não aprende e isso eu acho que é uma deficiência do ensino jurídico brasileiro, você não aprende a conversar com o cliente. Você sai de lá com o juridiquês na mão, com doutrinas, teses, precedentes de tribunais, mas você não consegue sentar com o cliente e explicar o que aconteceu com ele. Sim. Ou como é que você vai resolver o problema dele. E acho que esse é a maior dificuldade que o profissional do direito tem, que é esse 6º ano, que é você colocar em prática aquilo que você aprendeu na faculdade. Então, é muito importante a gente manter um currículo de soft skills, que a gente ter uma inteligência emocional de lidar com algumas frustrações, ter resiliência ali de tentar aprender coisas melhores, aumentar o seu repertório, que a gente costuma falar. E isso vem com a maturidade, vem com os anos. Eu estou aí há 13 anos na área e eu fui aprendendo muito com o decorrer desse tempo aí. Uma coisa que o Renato falou, eu sempre brinquei em sala de aula que muitas vezes a universidade parece uma ilha da fantasia. Por quê? Porque tudo que a gente vive lá dentro, quando você vai para o mercado, é diferente, né? E aí, por isso que é importante, quanto mais cedo você pegar um estágio, quanto mais cedo você tiver contato com a profissão realmente sendo aplicada, isso é muito bom, né? Então, não fique esperando só o estágio que a universidade está oferecendo, que a faculdade está oferecendo, né? Busque estágios extracurriculares, busque outras informações. Hoje em dia você tem esse canal nosso, aqui o podcast, mas você tem outras pessoas que estão no YouTube, que estão no Instagram. Comece a participar, comece a seguir, porque é uma forma de você já ter esse contato com esse mundo lá fora, que é diferente, como o Renato falou, da universidade, da faculdade, né? E não adianta você falar uma linguagem técnica, né, na questão do direito, ou se for um médico ou um engenheiro, porque a pessoa não vai entender, né? Então, a gente, enquanto profissional, eu preciso ter uma linguagem que faça sentido, que a pessoa consiga me entender, né? Porque senão não tem comunicação, né? Sim, com certeza. E na área tributária isso é mais importante que você está falando com o empresário. O empresário é tempo e dinheiro. E ele não quer perder tempo tentando entender o que você quer falar, ele quer a solução. Você tem que ter ali o vocabulário para falar as palavras que ele quer ouvir, ou a forma como ele espera ouvir aquilo lá. Ele não quer saber como você vai fazer, ele quer saber qual que é o resultado que você vai tentar alcançar. E acho que isso é o mais importante para tirar de lição aí nessa trajetória profissional. É sempre tentar aprender. Hoje em dia o direito ele é muito dinâmico, então a gente acaba tendo que ter diversas outras competências. E uma delas é a comunicação. É você aprender a falar a língua do seu cliente. Sem dúvida alguma, né? Comunicação é tudo. Agora, o que é interessante, né? Você que está nos assistindo, comunicação é uma habilidade que pode ser treinada. Então, assim, eu não sei me comunicar. Vamos treinar. Existem vários cursos, existem vários treinamentos hoje para você começar a desenvolver, né? E existem várias técnicas, ferramentas. Existe, por exemplo, programação neurolinguística, existem outros métodos que vão te ajudar. Então, não tem desculpa, não sei falar, fico nervoso. Ok. Vamos buscar alguma saída. Porque não só no direito, né, mas em qualquer outra profissão hoje, se eu não consigo me comunicar, eu não consigo ter cliente, eu não consigo me fazer entender para aquela outra pessoa, né? E eu achei interessante o que você falou, Renato, que assim, você falou empresário. O que ele vai? Ele vai ficar esperando entender? Não, ele vai para o outro, ele vai para o concorrente, né? Então, se eu não souber atender, se eu não souber receber o meu cliente, o empresário, que é o meu principal cliente, ele vai para outra pessoa, vai para outro advogado, né? Sim, com certeza. E hoje, com as redes sociais, você tem um cardápio imenso de opções na sua mão. Então, um vídeo no TikTok, um podcast no YouTube, um post no Instagram, o empresário pega aquele post, ele olha para você e fala assim, olha, ele me falou isso daqui. O que é isso? Se você não está antenado, se você não consegue traduzir aquela informação, você perde seu cliente ali em poucos minutos de conversa. Olha outro ponto importante, né? Antigamente a gente analisava currículo só, né? É importante, sem dúvida alguma.
Mas hoje em dia, muitas vezes a gente vai buscar profissionais através das redes sociais. Você vai ver o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa posta. Então, é um cuidado também, porque para quem é 40 a mais, né, 50 a mais, eu estou nesse meio, a gente tem que se reinventar, a gente precisa conhecer, né, o mundo digital, porque hoje as pessoas estão buscando profissionais através desses canais, né? Até justifica o nosso canal aqui, né? Senão, não existiria podcast, não existiria lives. Hoje são importantes ferramentas para divulgar trabalho, para você se fazer conhecer, né? E me diz uma coisa, primeiro a gente estava falando desses desafios. E quais foram os pontos positivos, né? Depois que você se formou, hoje, o que você acha que a sua vida mudou com o curso de Direito, com toda essa formação? Eu acho que a maturidade, a experiência... a gente sai da faculdade com o ideal, a gente chega e a vida real ela é bem diferente do que a gente sai da faculdade. Então, a gente demora um tempo, tem um lapso de tempo ali até a gente entender o nosso lugar no mundo. E aí, a partir do que a gente tem nosso lugar, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a lidar com outras situações, a gente vai aprendendo a entender as outras pessoas. Como a gente trabalha com um público, seja empresário, pessoa física, uma ação de família, que seja, você tem uma dor, a pessoa tem uma dor, e você tem que acabar tendo que desenvolver uma certa empatia para poder também... Não dá para você ser extremamente técnico com a pessoa e ser frio com ela. Exato. Então, o ponto positivo é que a gente acaba tendo que aprender a lidar com essas adversidades, aprender a lidar com a emoção, a expectativa do outro, porque quando alguém procura um advogado não é porque gosta, não é porque quer, é porque tem um problema, tem uma dor. E aquela dor gera uma angústia naquela pessoa. Então, a gente tem que também ter a sensibilidade de sentar, conversar, entender, muitas vezes acalmar aquela pessoa, explicar qual que é a situação. Então, acho que a gente acaba melhorando muito mais como ser humano também. Acho que é um grande aprendizado que a Faculdade de Direito traz para a gente e esse mercado jurídico também. Uma coisa que você falou que eu gosto bastante dessa palavra, né, é empatia, né? Eu preciso me colocar no lugar do outro, né? Eu preciso saber o que o outro está sentindo. Porque senão eu não vou conseguir resolver essa dor, resolver esse problema dele, né? E assim, vai buscar porque está precisando. É o que o Renato falou, tem uma dor. Eu vou buscar o advogado para resolver algo que eu preciso. E muitas vezes, eu acho que isso é uma questão até do brasileiro, parece que a gente sempre deixa para a última hora, né? Então, você vai procurar muitas vezes o advogado naquele momento que parece que não tem mais jeito. A coisa está estourando e ele espera que você resolva aquilo 5 minutos. E a gente sabe que não é assim, né? Não, com certeza. O brasileiro tem essa, não generalizando, claro, mas de tentar adiar ao máximo de tomar uma decisão. Também na área tributária, a gente trabalha muito com planejamento tributário, então a gente tenta antecipar a tributação. Vamos estudar a sua operação, ver o que a gente pode reduzir e tal. E muitas vezes o empresário está rodando ali na empresa dele, ele não quer parar para pensar nisso, que ele vai falar, isso para mim é um custo, eu não quero ter esse custo agora. Mas ele não pensa que lá na frente ele pode ter um problema tributário, uma questão. E muitas vezes acontece o quê? Você vem conversando com aquele cliente, ele vem ali namorando, rola aquele flerte com você, olha, quero fazer, mas agora não é o momento e tal. E acontece, quando estoura uma bomba, aí ele vem correndo para você, por quê? Porque geralmente quando procura um advogado tributário é porque tem uma entrega grande para fazer e bloqueou a nota fiscal, tem um caminhão parado num posto aduaneiro que não consegue transitar porque a nota fiscal está parada, não foi emitida corretamente, e aí vem aquele desespero, pô, eu tenho milhões de reais, milhares de reais parados naquele caminhão, por favor, me ajuda, por favor, faz alguma coisa, que não sei o que mais. E você tem que lidar com essa expectativa dele, explicar qual que é a situação. Só que também lembrar que se ele tivesse planejado antes, se ele tivesse feito a parte do planejamento mesmo, não vou falar que é se antecipar, mas essa parte de planejar teria evitado muita coisa lá na frente. Então, acho que esse é o desenvolvimento que a gente tem na carreira e essa é a forma que a gente aprende a lidar com essas questões do dia a dia. Não faz milagre, né? Quer dizer, realmente... E é interessante a gente pensar, porque muitas vezes a pessoa fala, não vou ter esse gasto agora. Mas é o que o Renato acabou de dizer, o caminhão parado, né? Ele não podendo emitir nota fiscal, o gasto dele vai ser muito maior em termos de prejuízo e ainda ter que resolver essa pendência. Então é muito mais fácil você já resolver aquilo, tirar da sua frente e ficar de acordo com a lei, ficar tranquilo, né? Não, com certeza. E aí até entra um outro ponto que, assim, quando acontece esse tipo de situação, não depende só do advogado e do cliente. A gente tem um terceiro envolvido aí, que é o juiz. Então, muitas vezes você precisa de uma liminar, uma coisa urgente,
E você tem que entender também que a pessoa que está julgando é um ser humano. Até o Daniel Kahneman fala dos viéses cognitivos que a gente tem. Então, às vezes o juiz não está no bom dia, ele não teve um bom dia de manhã, ele não quer ler a sua petição, ele não quer te ouvir, você vai lá despachar com ele, ele está de cabeça baixa, já aconteceu muitas vezes, ele está de cabeça baixa, ele nem te escuta. Muitas vezes você se surpreende, que ele está de cabeça baixa, mas ele dá liminar favorável e tal. Mas tem esse terceiro, que é você lidar com essa expectativa, que assim, muitas coisas não estão no seu controle. Você depende de um terceiro, que é um juiz, que ele também tem um dia bom, um dia ruim, às vezes ele quer ouvir, às vezes ele não quer ouvir, às vezes ele está de acordo ou não, e o cliente fica naquela expectativa assim, pô, você não resolve o problema? Não, eu tenho a ferramenta, eu tenho o caminho para resolver, mas ainda tem um terceiro aí no meio, que é um ponto que é fora de controle nosso no dia a dia. Resolve, mas não faz milagre, né? Quer dizer, e realmente, muitas vezes esse juiz não tem a ver a empatia que a outra pessoa teve. E ele pode pensar exatamente isso. Por que a pessoa deixou para a última hora? Né? Então, sem dúvida alguma, para qualquer área, né? Quanto mais a gente consegue planejar, quanto mais a gente consegue se organizar, os problemas eles vão sendo menores, né? Com certeza, é por isso a importância do planejamento. O planejamento é você tentar se antecipar ao máximo ao fato. E hoje em dia, a advocacia é muito daquela parte do contencioso, que era só processo, porque aí o processo é caro. Para o empresário, o processo é caro. Porque você tem ali as custas processuais, você tem honorários advocatícios que você paga para a parte contária, sucumbência, muitas vezes perícia que você precisa fazer. Se você for colocar na ponta do lápis, o processo judicial sai caro. Então, hoje em dia, muitos advogados, inclusive eu trabalho muito com essa parte de antecipar o fato. Vamos planejar. Vamos fazer com que a gente evite ao máximo de chegar na parte do contencioso. Porque muitas vezes é inevitável, você vai chegar lá e vai ter que ter esse gasto, tem que se preparar para esse gasto. Mas quando a gente se planeja, a gente diminui o custo lá na frente. É você ter na mão todas as informações, né? Então você consegue até trabalhar com probabilidade, você consegue entender para que lado você vai, que caminho que você vai tomar, né? Mas eu vejo que é um problema do brasileiro, né? A gente muitas vezes não se planeja, tem a mania de deixar para a última hora, né? E às vezes até imaginar, não, de repente a lei vai mudar, de repente vai flexibilizar, de repente vai alterar o prazo, né? Mas eu costumo pensar e falar que a gente tem que pensar que nem avião, né? Avião atrasa? Dificilmente. Se você chegar atrasado no aeroporto, você perde o voo, né? Então, assim, é importante que a gente comece a seguir esses ritos, né? Então, é muito mais fácil eu me planejar, eu fazer uma previsão de tudo que pode acontecer do que eu ficar esperando que as coisas aconteçam, né? Paulo, para você ter uma ideia o quanto essa questão, principalmente da área tributária, é importante, hoje tem brincadeiras que fazem na internet e tal, que se você for compilar todas as normas tributárias, dá um livro de 7 toneladas. Então, é muita norma para o empresário ficar atento. E muitas vezes foi o que eu falei, ele vai rodando a empresa, vai tendo ali e tal. Em 2017, o IBGE fez um estudo que ele fala que 95% dos empresários pagam mais tributo do que deveriam. Porque não se atenta para essa parte do planejamento, de estudar essa questão. Então, por isso a importância de você se antecipar, você ter uma boa consultoria, um bom contador também, um bom contador ajuda muito, uma boa consultoria, para você tentar diminuir esse custo. Porque lá na frente você fala assim, nossa, mas eu pago muito tributo. Paga, mas será que você está pagando correto? Será que não tem coisa aí que dá para você diminuir, coisa que dá para você tentar diminuir esse custo? Então, eu acho que essa é a importância. O nosso país, em termos tributários, ele é um pandemônio, que todo mundo fala, né? É muita norma, nós temos aí, só no âmbito federal, são 9 tributos, estadual 3, municipal 3, cada um 27 estados, 5.500 municípios. Para você acompanhar todas essas normas é terrível. Então, você tem que ter um trabalho de antecipação, um trabalho de consultoria. Pô, eu tenho uma dúvida, como é que eu emito uma nota fiscal? Pô, deixa eu ligar para minha consultoria, será que está certo? Esse código está certo? Porque lá na frente, depois que estoura a bomba, aí fica difícil de você, como você falou, fica difícil de você consertar. Então, por isso a importância, principalmente na área tributária, de você se precaver, você se antecipar ao que pode acontecer. Hoje em dia está muito na moda, que a gente fala assim, a questão do planejamento sucessório. Pô, qual é o custo do inventário? Custa muito o inventário, é um absurdo o inventário. Em termos de cartório, escritura pública, processo judicial, é caro. Talvez se eu me antecipasse, fizesse uma doação em vida para os meus filhos, ou fizesse um testamento, ou fizesse até as constituições de holding que tem hoje em dia para você antecipar a sucessão nas empresas, você não conseguiria diminuir esse custo? Por que você vai deixar para a última hora? Muitas vezes tem empresas que quebram no momento que o dono morre.
Porque o custo tributário para você, o custo tributário e custos em geral para você passar aquele patrimônio para o filho, muitas vezes a empresa não está capitalizada. O filho não está capitalizado. Eu tenho um patrimônio grande da empresa, mas não está capitalizado. Tem que me desfazer de muita coisa para poder chegar lá e conseguir fazer um inventário do meu pai. Então, acho que essa é a importância de você se antecipar, de você se planejar para um futuro. É interessante pensar, né? Mas eu vejo que o brasileiro, ele não... Ele nasce, mas ele acha que nunca vai morrer, né? Então, realmente faz parte, né? O empresário precisa pensar nessa questão da sucessão, porque a gente está cansado de ver por aí empresas familiares que elas vão bem com o fundador, o filho já vai mais ou menos, quando chega muitas vezes no neto, a empresa acaba, né? Então, assim, é fundamental que exista esse preparo da sucessão, que exista todo esse cuidado dessa parte documental. E me chamou a atenção o seguinte, né? Que você fala que tem as normas federais, né? Depois a gente tem normas estaduais e também tem normas municipais, né? Então, você imagine, cada município pode ter uma norma diferente, quer dizer, é uma loucura. Não, né? sim, a gente tem situações em que uma nota fiscal é emitida no estado de São Paulo e em Minas Gerais é diferente. Você tem um crédito de ICMS que em São Paulo é de uma forma e em Minas Gerais é diferente. Então, tem que estar atento porque isso muda diariamente. As normas tributárias são editadas diariamente. Às vezes o município quer corrigir um errozinho que ele teve ali, ele edita uma norma nova. E aí você tem toda a escala de normas. Então você tem, vamos falar aqui de ISS. Você tem a Lei Federal do ISS, que estabelece ali uma regra geral para os municípios. Aí você tem a lei municipal que regula no município. Aí você tem o decreto que regulamenta no município. São basicamente as mesmas normas, cada uma vai acrescentando uma coisa a mais. Aí a Secretaria de Finanças do município edita uma instrução normativa sobre aquela regra. Aí tem um outro órgão ali abaixo na estrutura que edita uma resolução. Olha quantas normas você tem por causa de um imposto. Então, se o empresário ele não tá, se a pessoa física não está antenada, ele não se preocupa em querer conhecer o mínimo, ele acaba tendo surpresa no final. E me diz uma coisa, né? Nessa questão agora para o futuro da reforma tributária, você acha que isso vai mudar? Como é que você enxerga tudo isso? Olha, Paulo, a questão da reforma tributária, ela tem um ponto importante que ela quer reduzir a complexidade do sistema. Eles não falam em reduzir carga tributária, Sim. mas eles falam em reduzir a complexidade do sistema. Hoje você tem N declarações, então você tem declarações, tem SPED fiscal, EFD, aí você vai para o âmbito dos estados, tem livre registro de entrada, saída, tem no municipal livro de serviço. Então, você tem uma série de declarações. O que a reforma tributária propõe? Eu vou tirar alguns tributos, então eu vou condensar alguns tributos. Vai ficar lá o IBS, que vai ser municipal e estadual, o CBS, que é contribuição sobre bens e serviços também, e reduzir complexidade. Então, ele está falando o quê para o empresário, para o brasileiro? Olha, eu não vou reduzir carga tributária agora porque eu não posso, porque eu tenho um custo muito alto para manter de Estado. Mas se você tem hoje uma grande empresa, 50 funcionários para fazer essa atividade, eu espero com a reforma reduzir esse número para 20, para 10. Então, você não vai reduzir o custo tributário, você vai reduzir o custo operacional da empresa. Sim. Tentar simplificar o sistema, porque hoje o sistema ele é bem complexo. E essa previsão é para quando da reforma tributária realmente está em vigência? Ela está em votação na Câmara, foi para o Senado, tem questões políticas, que todo mundo quer dar o seu pitaco ali, tem setores que têm mais representatividade no Congresso, então eles tentam ali com o seu lobby normas tributárias que sejam mais favoráveis para eles. Isso, é claro, o pessoal do agronegócio, indústria, que tem representantes lá, isso faz parte do jogo democrático. Sim. Elegeram, tem lá dos deputados lá, senadores que são desse setor, e eles estão fazendo o jogo dele, que é colocar pessoas lá que atendam os interesses dele. E nesse ponto, aí a reforma tributária, a previsão é que, em sendo aprovada agora em 2024, você tem aí mais ou menos um ano de adaptação em 2025, em 2026 começa a aplicar e nós vamos ter o sistema misto, que são dois sistemas juntos, o atual e o novo, aí o novo com a alíquota de 1% e vai mudando, vai aumentando, e a previsão é de 10 anos. Então, muita gente falou que o direito tributário ia morrer. Porque agora vai morrer o direito tributário. Muita gente na faculdade já está, não, que o tributário vai acabar, vai ter reforma e tal. Olha o tempo que você tem. Você tem 10 anos de convivência com dois sistemas. Então, o empresário vai precisar de uma assessoria tributária nesse período. Com certeza. Né? E lá na frente também, porque esse IBS ele tá sendo importado aí de outros sistemas, como o europeu, que também trabalha com essa questão do IVA, que é o imposto sobre valor agregado e tal, e tem discussões lá fora. Por que não vai ter aqui? O Brasil é campeão em discussão, em discutir esse tipo de coisa. Então,
o advogado tributário tem que estar preparado para a reforma tributária e pode ter certeza que você vai ter um campo de atuação aí pelo menos por uns 10, 12, 15, 20 anos ainda. Porque, queira ou não, enquanto tiver tributo, você tem um advogado tributário, né? Um país vai viver como sem imposto, né? Então, realmente, isso faz parte. Agora, a gente fica até assustado, né? Porque se existe toda essa dificuldade com um sistema vigente, quer dizer, você ter que rodar os dois e vejo que não tem outra forma, vai ser uma loucura, realmente. Então, vai precisar muito mais de vocês atuando junto aos empresários, né? Não, com certeza. E, assim, uma realidade do Brasil que a gente estava falando, assim, são poucas as empresas hoje que estão preocupadas com o impacto que a reforma tributária vai ter. Pouquíssimas. São poucos setores, poucas empresas que já estão estudando, fazendo projeção financeira de como é que vai ser e tal. A maioria está vivendo hoje. Então, eu estou vivendo hoje, amanhã. Saiu a reforma tributária. Enquanto não chegar na porta dele, bater lá e falar assim, olha, começou o sistema, ele não vai se antecipar. Então, por isso a importância, novamente, de você ter um planejamento. E na área do direito tributário, eu gosto de falar que é uma área multidisciplinar, porque como você está lidando no dia a dia, muitas vezes com empresa, na maioria das vezes, você acaba tendo que conhecer de economia, de contabilidade, de fluxo de caixa. Então, eu não posso chegar para o empresário e falar assim, olha, você tem um custo assim, você vai pagar tanto. Eu tenho que entender como é que é o faturamento dele, eu tenho que entender como é que é a projeção de caixa dele, como é que é o fluxo dele, como é que isso vai se encaixar lá, como que é o mercado que ele atua. Então, isso também é um ponto positivo da área tributária que eu vi, que eu fui atrás para conhecer, para me aperfeiçoar, e hoje o mercado exige isso. É você ter noção ali de economia, noção de contabilidade, de finanças corporativas, para você poder falar não só a linguagem do empresário, mas você entender o dia a dia do empresário. Eu não posso chegar como advogado lá e falar assim, olha, você vai pagar tanto, mas por que tanto? Como tanto? Como? Aí você tem que consultar o contador, você tem que consultar não sei quem, ele vai ter que consultar um monte de pessoas. Né? Não, então, realmente é multiprofissional, você tem que ter esse conhecimento, pelo menos mínimo, né, das outras áreas. Não, sim, com certeza, até para você entender, porque já precisou você colocar um advogado, um economista, um contador e o financeiro da empresa para conversar, são 4, 5 ilhas ali. Então tem que ter ponte entre as ilhas para você conversar, entender a linguagem do outro, entender a área do outro e tentar chegar numa sinergia para manter aquele negócio vivo ali e produzindo. Muito interessante, né? E me diz uma coisa, outro assunto importante, né, para você que está nos assistindo, independente da profissão que você vai escolher, qualquer profissão eu preciso ter habilidades, eu preciso ter competências, né? E aí eu queria ouvir de você, Renato, quais são as habilidades que um advogado precisa ter? As principais, que você acha? Olha, habilidades técnicas, isso é inegável. Foi como eu falei aqui, pós-graduação não só na sua área tributária, mas eu, por exemplo, fiz uma pós-graduação de direito empresarial para entender uma estrutura societária, o que é um contrato social, o que é uma empresa, a administração de uma empresa. Eu tenho feito também curso na área de finanças para entender um pouco de contabilidade, um pouco de análise de demonstrativo financeiro. Um MBA é importante. E indo para os soft skills, que é um termo muito na moda hoje, inteligência emocional, porque a gente tem que lidar com frustração, com resiliência. Então, a gente tem que ter inteligência emocional. Muitas vezes a pessoa não está no bom dia, o juiz não está no bom dia. Você precisa saber que aquilo não é com você, você tem que saber diferenciar esse tipo de sentimento. Uma oratória muito importante, que a gente está aqui falando num podcast, conversando com um público que está querendo entrar na área. Então, se a gente também não consegue se comunicar com essa pessoa, talvez ela saia daquela área porque ela fala, nossa, eu vou falar difícil assim? Então, eu acho que essas partes assim são as mais importantes de habilidade que acho que um profissional hoje precisa ter. E porque também a gente está falando de um mundo digital. Então, se você não consegue ir para uma rede social hoje, se comunicar, dar uma entrevista, ou num podcast, ou para um jornal, muitas vezes aí as empresas têm assessoria de imprensa, precisa falar num jornal, seu cliente vai olhar para você e falar assim, nossa, mas ele não consegue falar? Como é que eu vou... E às vezes ele acaba Como é que eu vou confiar nele, né? E às vezes ele acaba contratando aquele profissional que pode não ser tão bom tecnicamente, mas que fala muito bem. Então, a gente precisa ter esse conhecimento hoje e aprender um pouco de comunicação, um pouco de tudo também. Eu vou falar uma coisa para você que está nos assistindo, que de repente está para prestar um vestibular, para entrar na universidade. Não fique preocupado e não queira muitas vezes ser o aluno nota 10. Tá? Uma coisa que o Renato falou agora é fundamental. Às vezes, aquele aluno que tirou 10 em tudo, quando ele vai para o mercado, ele não tem essas habilidades, ele não tem essas competências, ele não vai conseguir parar em emprego nenhum.
né? Então, inteligência emocional, resiliência é algo muito importante. Você tem que ter esse jogo de cintura. Né? E o que a gente percebe ultimamente, que essa geração, às vezes, que está chegando, ela não foi acostumada a tomar um não. E o não faz parte. Né? Não é que a gente vai falar só não, mas o não é importante. Então, tem algumas situações que você tem que entender esse não e bola para frente. E são coisas que você tem que aprender. E muitas vezes aquela pessoa que ficou só preocupada com nota, quando ela vai para o mercado, ela vai ficar assustada, porque é uma outra realidade. Né? Então, esse jogo de cintura, essa resiliência, né? Ele é fundamental. Né? Não, com certeza. E nesse ponto eu agradeço muito a minha faculdade, porque desde o primeiro ano da faculdade eu fiz parte da Atlética. Então você acaba tendo que conversar com o aluno. Exato. Então você aprende a conversar, você participa de eleição, você aprende a apresentar proposta, e você perde, você ganha. Eu joguei basquete também durante muito tempo, então a gente também trabalha em grupo. Então a gente tem a diversidade do grupo, a gente também perde, ganha, você tem que aprender a lidar com derrota, com vitória, não ter a soberba de achar que quando você ganhou você é melhor, mas também não achar que você é o pior quando você perde. E a importância até que eu falo dessa questão de você se relacionar durante a faculdade, é que eu fiz grandes amigos na Atlética, conheci muita gente, e isso é uma rede de networking. Hoje em dia o network é fundamental. Sim. Então, eu tenho colegas da faculdade, a gente se formou há 15 anos, nós temos grupo, a gente tem parcerias, um indica cliente para o outro. Então, você acaba tendo essa rede de relacionamento que é importante. Muitas vezes você não constrói isso na faculdade. Você é aquela pessoa tecnicamente muito boa, e não estou dizendo que o aluno técnico ele não é bom, ele tem seu valor, mas no mundo que a gente tem hoje, a gente precisa de uma rede de relacionamento. Até se você perde o emprego, você precisa ter para quem você ligar, pedir ajuda. A importância de uma rede de relacionamento. Isso começa... Quanto antes você começar a fazer isso, melhor. Muitas vezes a pessoa é retraída, a pessoa é tímida, e na faculdade ela fica ali tímida até ela sai de lá, não consegue pedir uma ajuda. Pô, tem uma vaga no escritório que você trabalha? Exatamente. Tem um cliente que você pode me indicar? Ela fica tímida ali, ela acaba indo para outra área que ela não quer se expor, e ela foi tão boa tecnicamente que ela poderia ter dado o melhor dela naquela área, só que por uma timidez acabou não tendo essa oportunidade. E eu fui também, até desculpa me alongar um pouquinho, eu fui atrás, eu fiz curso de inteligência emocional, aquelas imersões que você fica um final de semana, aprende a lidar com essas coisas. Isso para mim foi importante, me ajudou também a destravar um pouco, a me comunicar. E a gente não pode ter medo. O não a gente já tem sempre. Então, exatamente. Vamos atrás, vamos correr, vamos comunicar, vamos falar. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Sim. E é interessante, né, o que o Renato está falando, que a gente não pode ter medo. O medo ele é importante, assim, eu não vou pular do abismo, eu tenho que ter medo de algumas coisas que isso garante a minha sobrevivência. Mas se eu tenho medo para tudo e eu não consigo transpor, eu vou me fechando. E aí eu não tenho grandes oportunidades, eu não consigo crescer na profissão, né? É claro que quando você está começando, né, para quem está assistindo a gente, é natural você ter mais medo, porque é muito novo aquela situação. Mas ao longo do curso, você se formou, você está indo para o mercado, esse medo ele vai diminuindo. Por quê? Porque você vai adquirindo segurança, você vai adquirindo repertório, você vai estar preparado para atuar no mercado, na profissão que você escolheu. Né? E é interessante pensar, né? Eu costumo dizer aqui no podcast, primeira coisa, não tem profissão boa e nem ruim, como não tem profissão que dá dinheiro e profissão que não dá. Todas as profissões são boas e todas as profissões podem dar dinheiro. Você tem que fazer o que você gosta. Né? E eu vejo que o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz. É impossível a gente viver sem dinheiro, todo mundo precisa para sobreviver. Mas se eu escolher a minha profissão, porque essa profissão dá dinheiro, já estou indo para o caminho errado. Né? Qualquer profissão dá dinheiro. Se você for bom naquela profissão, você vai ganhar dinheiro. Né? Então não se preocupe com isso, preocupe em fazer algo que realmente vai te motivar, que você vai acordar todo dia feliz, né? Que você não tem aquela síndrome do fantástico, chega domingo à noite e já começa a ficar preocupado porque está começando mais uma semana. Nossa, que saco, eu não aguento mais, só penso em feriado, só penso em sexta-feira. Todo mundo gosta, claro, de feriado, de viajar, de passear, faz parte. Mas se você não gosta de trabalhar, alguma coisa está errada. Né? E aí eu sempre faço aí uma ponte com o Ikigai, que é uma filosofia, né, oriental, e que as pessoas, no Japão, por exemplo, e tem regiões pelo mundo que são as zonas azuis, que as pessoas trabalham até 90, 100 anos. Né? Agora, é claro, com um ritmo muito menor, mas
elas entendem que o trabalho faz parte da vida. E muitas vezes nós, brasileiros, entendemos que o trabalho é um peso, né? Quantas pessoas que chegam para nós e falam, faltam tantos dias, tantos meses e tantas horas para eu me aposentar, né? Então, assim, isso é muito pesado. E a gente tem que entender que como eu gosto de jogar bola, como eu gosto de música, como eu gosto disso, eu tenho que gostar de trabalhar. Porque é algo que tem que me dar prazer. E é isso que o oriental tem, que muitas vezes nós ocidentais não temos, né? Então a gente fica esperando, contando na folhinha sempre. Folhinha é coisa de antigo, né? Mas contando os feriados, esperando, né, as férias. Isso é importante, faz parte. Mas a gente esquece que trabalho é uma coisa que tem que dar prazer também, né? Não, sim, com certeza. Até tem um filósofo, o professor Clóvis de Barro, fala que assim, quando a hora mais feliz do seu dia é o happy hour, alguma coisa está errada. Então, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando para sobreviver, para pagar as contas, para dar educação para os filhos, para pagar aluguel, conta de água, de luz e tal. O segredo é como a gente levar aquilo da melhor forma possível durante esse tempo. Porque ele vai durar. Mas que a gente não queira, você vai passar boa parte da sua vida trabalhando. Então, por que não tentar fazer aquilo da melhor forma possível? E se você não está contente com a área que você está, você acha que não é aquilo que você quer, hoje em dia você tem N oportunidades, N possibilidades de você empreender, ir para uma outra área, fazer outra coisa. Quantas pessoas não se formam? Eu tenho colegas de faculdade que se formaram em Direito e foram fazer gastronomia. Acontece com todo mundo. Você não pode achar que o mundo é estático, como eu falei. O mundo é fluido. E se você não está feliz numa área, o quanto antes você descobrir isso, quanto antes você for atrás, maior a chance de você se encontrar. E uma coisa que a gente vê também, que não é muito bom, é que às vezes eu vou fazer a profissão porque meu pai quer, alguém da minha família quer, porque alguém da família já fez direito, então eu vou lá e faço direito. Alguém da família já fez medicina, eu vou lá e faço medicina. Posso até fazer, mas se eu gostar, né? Não pode ser uma exigência de uma outra pessoa. Você tem que escolher aquilo que você gosta, aquilo que te dá prazer. Eu brinco, aquilo que dá brilho no olho, né? Porque senão você está estudando para outra pessoa e não para você, né? Não, com certeza. É importante você ter essa percepção, essa maturidade de entender, procurar o seu lugar no mundo. Todo mundo tem um lugar. Procura o seu lugar. Acho que é válido e nunca é tarde. 50, 40. Tenho colegas de faculdade que entram na faculdade com 50 anos. E estão felizes. Tinham colegas que eram servidores públicos, tinham aquela estabilidade na carreira, entraram na faculdade, largaram e foram advogar, porque era o que eles queriam, era o que eles sonhavam. Então, acho que todo mundo tem essa chance, essa oportunidade aí de tentar descobrir seu lugar no mundo. Olha que interessante, né, que o Renato falou agora. Não tem regra. Eu posso começar a estudar a qualquer momento. Se eu não comecei com 18, com 20, vou começar, que nem ele falou, uma pessoa lá com 50, 60, sei lá que idade, qualquer hora é hora, né? Isso é importante. O brasileiro aumentou a expectativa de vida, então a gente tem muita coisa para viver ao longo desse tempo, né? Não, com certeza. É importante a gente começar a ter uma vida economicamente ativa cedo. Exige isso, a gente tem que ajudar em casa desde cedo. Mas o ideal é que no decorrer do caminho você vá procurando o seu lugar. Uns têm uma obrigação mais cedo de trabalhar e aí com o tempo vão ganhando um pouquinho mais, sobra um tempinho para fazer um curso, uma faculdade e vai. Eu acho que esse é o caminho, é nunca parar, principalmente de aprender. A gente aprende a vida inteira, né? Então, realmente, esse é um recado bom do Renato, nunca parar. É uma pena, mas a gente está chegando no nosso final, né? Esse bate-papo ele passa tão rápido, né? É muito gostoso a gente poder estar aqui com vocês, poder estar falando sobre as profissões, hoje especialmente aqui com o Renato, falando sobre direito, uma profissão tão importante no nosso país. E como última pergunta, eu gostaria que você falasse, né, Renato? Qual é o recado que você dá hoje, aqui com a gente, para as próximas gerações, para as pessoas que estão querendo fazer direito? Qual é o recado que você dá para elas? Olha, eu acho que o recado que eu posso deixar aqui não tem caminho fácil, mas não tem caminho impossível. Então, se é uma coisa que você gosta, que você quer, estude, vai, procure se aperfeiçoar. Hoje a gente tem uma gama de cursos para fazer, de várias áreas que são complementares ali ao direito. Então, nunca pare de aprender, nunca pare de estudar e não tenha medo de errar. Acho que o principal é esse, não tenha medo de errar, o erro é um aprendizado,
Tem erros mais graves, erros mais suaves, mas é sempre um aprendizado. E, enfim, acho que... E não tenha medo de desistir também. Acho que a gente fica muito condicionado, a gente é muito criado naquela de que eu não posso falhar, eu não posso dar errado, eu não posso me frustrar. E muitas vezes você pode ter uma vida de depressão ali por uma coisa que você não quer fazer. Então, se você viu que não é o seu caminho, vai procurar o seu caminho. É sempre tempo de você se achar. Muitas vezes as pessoas esperam aposentar para achar seu caminho. Ok, trilharam um caminho, vão ser felizes depois que aposentam de determinada profissão, mas acho que o importante é isso, procure o seu caminho, trilhe ele e não tenha medo de mudar de caminho. Acho que todo caminho é caminho. Olha que recado importante que o Renato deu para nós, né? Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do Renato. Foi muito importante aqui para vocês, né? E mais uma vez, como eu falei, o nosso podcast Livro das Profissões, Usinaria aqui em São Paulo, contribuindo para você que está em transição de carreira, para você que se aposentou e está buscando uma outra profissão, para você que já se formou, mas tem dúvidas nas questões práticas no dia a dia, assistam os nossos podcasts, porque eles vão orientar, eles vão ajudar você a ter mais segurança, ter mais certeza da profissão que você escolheu e aquilo que realmente brilha o olho. Grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Até mais. Muito bem, Renato. Bom, tomara ter ficado bom. No começo tá... E para você que chegou até aqui, este é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.